Meus irmãos, estamos dando continuidade então na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Se Deus permitir, queremos fazer a leitura dos versos 15 ao 23. Vamos tentar caminhar por essa estrada linda desses versículos aqui, que, como a estrada é cheia de beleza, cheia de verdades, não tem como esgotar o assunto aqui, porque a Bíblia é inesgotável. Mas vamos tentar extrair o máximo de verdades com a graça de Deus, sem pressa, sendo edificados por essas verdades tão preciosas, que ela tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida. A palavra de Deus ela é tão viva, que muitas pessoas não conseguem falar, eu leio a Bíblia, mas parece que ela é algo distante. A Bíblia fala dos problemas que você vive, das carências que você e eu temos, da necessidade que nós temos de Cristo. Vamos ler essa passagem dos versos 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor, lemos a Tua palavra e nós precisamos do socorro do Teu Espírito Santo para revelar essas verdades no meu coração, no coração de todos que estão aqui, dos que estão ouvindo também. Nós nunca podemos nos achegar à Tua palavra sem clamar misericórdia e pedir que o Senhor nos desvende os nossos olhos. Nós não temos condições de compreender isso, de absorver verdades, de crer, se o Senhor mesmo não der essa fé no nosso coração. Nos dê entendimento, Senhor. Nos dê compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao falar das maravilhas de Deus, nós vemos lá desde o verso 3 que Paulo vem narrando como se fosse uma enxurrada de adjetivos com relação à obra de Deus, o que Deus fez através de Cristo. Nós já falamos sobre isso. Falamos sobre a eleição, que a eleição foi para sermos santos e irrepreensíveis, falou sobre predestinação para filhos de adoção, falamos de redenção e remissão de pecados pelo sangue de Cristo, falamos também que fomos selados pelo Espírito Santo, todos aqueles que foram regenerados receberam o Espírito Santo e nesse mesmo ato são selados pelo Espírito Santo. E por isso não podem dizer que não têm condições de viver a vida cristã, porque o Espírito Santo habita em nós. Todos os que são cristãos, que foram alcançados pela graça, são habitados pelo Espírito Santo. E também nós vimos que tudo isso é feito para o louvor da glória do seu nome. Paulo, então, agora nos versos 15 a 23, ele mostra que todas essas coisas eram realidades na vida dos irmãos. Não era apenas um conjunto de doutrina que eles sabiam citar, sabiam repetir, que gostavam, que achavam bonito, mas que isso estava tendo uma realidade na vida deles. Então ele vai trabalhar aqui que ele vai falar um pouco do testemunho desses irmãos. É claro que ele não está falando que os irmãos de Éfeso tinham uma fé perfeitamente madura. Nós vamos ler no decorrer da carta, no capítulo 4, que Paulo vai repreender para deixar a mentira, para não haver gritarias, para ser benignos, mas Paulo já estava reconhecendo que aquelas verdades que alcançaram eles já estavam transformando a vida deles, e deve ser assim conosco também. A vida deles expressa o que Cristo realmente tinha feito. Se você e eu clamamos que fomos perdoados, eleitos, redimidos, adotados, isso tem que refletir na nossa vida. Não apenas verbalmente, não apenas eu falar, eu me assegurar, mas a minha vida tem que ser um testemunho. Porque a santidade, já falamos aqui, essa frase não é minha, acho que é de Spurgeon, se não me engano, é o lado visível da salvação. Então, quando o Evangelho ganha o nosso coração, nós vamos sendo transformados.
à semelhança de Cristo. Isso vai se tornando visível. Então, de forma bem objetiva, nessa passagem nós vamos aprender algumas coisas. Claro que não tudo, mas algumas coisas importantes. Nós vamos ver as claras evidências na vida daqueles que foram eleitos, predestinados, no verso 15. Nós vamos ver a importância da oração para a obra transformadora de Deus continuar na vida dos crentes. Nós vamos ver a maneira bíblica de uma oração em favor das pessoas, as prioridades de como Paulo orou em favor daqueles irmãos. E nós vamos também ver a centralidade e a autoridade de Jesus Cristo sobre o universo e sobre a igreja. Se Deus permitir, é isso que nós queremos trabalhar com os irmãos. No verso 15, meus irmãos, nós vemos ali então que Paulo falando: por isso, ou seja, diante do que foi exposto, diante do que já falamos, do que Deus fez através de Cristo, diante de todas essas verdades que Paulo vem jogando para nós de forma admirável e cheia de gratidão e de realidade, Paulo diz aqui: portanto, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo testemunha que ouviu boas notícias da fé daqueles irmãos. Veja aqui que Paulo fala: também eu, tendo ouvido, porque Paulo estava preso, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus. Isso aqui me impactou muito. Por isso que nós não podemos passar rapidamente por algum versículo, nem apressadamente, porque nenhuma palavra está aqui por acaso ou apenas por preencher um versículo. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e tudo ensina para nós. E eu fiquei meditando nessa passagem, nessa primeira expressão, que Paulo diz: também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Paulo não está falando, eu já falei que a fé deles era perfeita, que Paulo só ouvia elogios, que Paulo não sabia de pecados, que eles não tinham pecados, não é isso. Mas Paulo está dando um testemunho: está chegando até mim que vocês são realmente crentes de verdade, que o Evangelho está transformando a vida de vocês. E isso, meus irmãos, já merece a nossa reflexão. Qual é a notícia que a sua e a minha vida e a vida desta igreja tem ecoado pelo mundo afora? O que as pessoas têm ouvido de Cristo através da sua vida? Que você é um religioso, que você não perde uma reunião, que você... Não. O que as pessoas estão apontando de Cristo? E num artigo devocional do Piper, num dos livros dele, ele diz assim, o título do artigo dele é assim: importam o que os outros pensam de você? E ele vai trabalhar o seguinte: sim e não. Importa o que os outros pensam de Cristo através de você. Não necessariamente se você é bom ou se você é ruim, mas se você está sendo transformado à semelhança de Cristo. E isso importa, porque nós carregamos o nome de Cristo. Então não é o nosso nome pessoal que deve trazer glória para nós, mas é o nosso testemunho como cristão. Então aqui ele está falando, Paulo está falando: eu estou ouvindo que vocês são boas pessoas, que vocês são muito certinhos. Não, eu estou ouvindo que vocês têm fé em Jesus. O testemunho e a glória vai para Cristo. Paulo está falando: eu tenho ouvido a fé que há entre vós. E eu queria que vocês abrissem na carta irmã de Efésios, que é Colossenses, capítulo 1. Veja o que Paulo... São consideradas cartas irmãs. Capítulo 1 de Colossenses, versos de 3 a 6. Paulo falando a mesma verdade para os irmãos de Colossos. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes eu ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O mesmo testemunho. Estou ouvindo que a fé de vocês está amadurecendo, que a verdade, que a santidade, que a transformação na vida de vocês. Não apenas costumes, não apenas bons hábitos, mas está havendo algo diferente. E a fé, quando ela é verdadeira, ela é impactante. Talvez, num primeiro momento, as pessoas não admirem, não queiram seguir a Cristo, porque elas amam o pecado. Até que Cristo salve, elas amam o pecado. Mas quando nós vivemos debaixo da graça de Deus, a fé cristã ela impacta, porque o Evangelho é impactante. Diante de um mundo que está cego no pecado, diante de um mundo que está desesperado,
Quando você mostra uma realidade diferente pela graça de Deus, isso é impactante. Então, nós vemos essa primeira expressão que me chamou a atenção, tendo ouvido a fé que há entre vós. E a segunda verdade nesse versículo, meus irmãos, é falar sobre fé. Eu queria trazer um pouquinho de conceito sobre fé. O que seria essa fé que ele fala? Fé que há entre vós. Porque hoje em dia, se você perguntar o que é fé, todo mundo tem uma definição. E todo mundo diz ter fé. Mas o que é fé? As pessoas confundem fé com pensamento positivo, né? Que vamos acreditar que vai dar certo, ou elas depositam confiança em algo irreal, como em falsos deuses, em deuses de mentira, em coisas que não podem atender. A fé bíblica, meus irmãos, ela está sempre vinculada a Cristo. Veja que Paulo fala aqui, tendo ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus. A Bíblia sempre amarra a fé à pessoa de Cristo, porque nós somos salvos mediante a fé por Cristo. E essa fé não é uma fé em si, ela não é algo isolado. Eu tenho fé no quê? Não sei, eu tenho fé. A fé bíblica é uma fé racional, por um aspecto. Eu sei em quem tenho crido, Paulo fala isso em 1 Timóteo. Eu sei em quem tenho crido, então é a fé na pessoa de Cristo, e essa fé é um dom de Deus. Ninguém nasce com essa fé, ninguém produz essa fé por si próprio. É Deus mesmo que nos dá essa fé. Paulo fala isso em Efésios 2:8. Então nós vemos que essa fé, quando ela está em Jesus, ela é impactante. Por que Paulo estava ouvindo boas notícias daqueles irmãos? Porque a fé deles estava em Jesus Cristo. Estava no Deus verdadeiro, no único Deus verdadeiro. Ter a fé é algo importante, mas a fé não é algo solitário. O objeto da fé é que dá valor à fé. Se você falar, eu tenho fé, tá, mas no que você tem fé? Em quem você tem fé? Essa que é a pergunta. Em quem? Em Jesus Cristo. Então é uma fé salvadora. Eu tenho fé em alguma coisa. Então não adianta, não é? A fé, ela não salva ninguém por si mesma. O nosso Salvador é Cristo. Mediante a fé que Ele nos deu, nós cremos nele. Então a fé não tem como dissociar a fé bíblica da pessoa de Cristo. Por isso que muitas pessoas dizem que tem fé, que tem fé, que tem fé, aí você fala em quem você tem fé. Qual é o objeto da sua fé? Em quem você tem confiança? Por exemplo, uma definição de fé. Eu queria projetar meu primeiro slide aqui na CCL. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sou da informática. Vamos ver se vai dar certo. Seus irmãos, eu usei o que eu uso costumeiramente. Essa definição aí de J.I. Packer. Os irmãos podem ler comigo aí. Em primeiro lugar, o que é fé? Vamos aclarar a questão. A ideia popular a respeito é que se trata de um certo otimismo obstinado, a esperança tenazmente assegurada face à adversidade, de que o universo é fundamentalmente amigável e de que as coisas podem melhorar. Aí eles simulam um diálogo. Diz a senhorita A à senhorita B, você precisa ter fé, mas tudo o que ela quer dizer é coragem, não desanime se as coisas vão mal. Isso, porém, é apenas a forma da fé, sem seu conteúdo vital. Uma atitude confiante que seja divorciada de um objeto que corresponda a essa confiança não é a fé no sentido bíblico. Segundo Roma, a fé consiste em confiar nos ensinos da igreja. Mas, de acordo com a Bíblia, a fé significa confiar em Cristo como Salvador, e isso é algo totalmente diferente. Então, isso aqui, as pessoas confundem fé como um pensamento positivo, fé como alguma coisa boa, mas a fé, a nossa fé bíblica é a confiança cristã no testemunho que Deus dá de Jesus. Eu tenho fé numa pessoa, não é fé na fé, não é fé em alguma coisa, é fé em Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, o Deus que habitou esse mundo, o Deus que é nosso Deus, que é o Filho de Deus, o Salvador. E é isso que nós devemos crer. Agora também eu queria falar rapidamente alguns tipos de fé. Tipos de fé. A fé histórica ou especulativa. Já ouviu falar nisso? É a crença intelectual na veracidade de um acontecimento como histórico. A pessoa crê, existiu isso. Existiu. O que a Bíblia conta lá existiu. Provaram isso documentalmente. Então, eu acredito que existiu. É uma fé histórica. É uma fé especulativa. Ele estudou, especulou, chegou à conclusão de que, é verdade, mas tudo bem. É algo fora de mim. Eu apenas concordei e admiti que é uma verdade. Não é dessa fé que a Bíblia diz.
A outra é a fé temporal. Ela é decorrente por graça da consciência da realidade das verdades religiosas. Num primeiro momento, parece a fé bíblica. Ela manifesta alguns frutos semelhantes à fé salvadora, mas é aquela fé que logo vai embora. Sabe aquela pessoa que vai num acampamento de jovens, que vai num evento da igreja e volta no outro dia, e ela fala, nossa, eu conheci várias pessoas assim, e eu acredito que vocês também. A pessoa chega, você chama ela, quer vir pregar na igreja, quer dar curso, passa uma semana, 15 dias, some. Ela foi impactada temporariamente, aquilo mexeu com as emoções dela, mas não era uma fé que tinha raízes profundas no coração, é uma fé temporal, não é disso que a Bíblia está falando. A outra é uma fé milagrosa. A pessoa ela acredita em milagre e ela acredita que ela pode ser alvo de milagre ou que Deus pode fazer um milagre na vida dela. Geralmente, quando as pessoas estão numa situação em que a medicina já desacreditou, numa situação financeira que ninguém dá conta, ela se recorre, eu acredito que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Mas ela não crê em Jesus. Ela não crê que ela precisa nascer de novo, que Jesus, ela só quer um milagre. Não é disso que a Bíblia está falando. Todos esses tipos de fé são falsos. Eles não honram a Cristo, não estão vinculados à pessoa de Cristo. É uma fé que é vencida pelo mundanismo, é uma fé que é ineficaz contra a tentação, é uma fé que é inoperante com relação à santificação, porque não é uma fé salvadora. Ela é emotiva, ela é especulativa, ela é histórica, e muitas pessoas estão acreditando que são salvas por causa desses tipos de fé. Aí eu acredito porque eu li, eu não tenho como contestar, então tá bom, é verdade, mas aquilo não mexeu, não ganhou meu coração, não mudou minha vontade, meus afetos e as minhas emoções, como a Bíblia trata nessas três coisas, de que a fé trabalha em todo o nosso ser. Ele continua vivendo do mesmo jeito, falando que aquilo é verdade, não mudou a vida dele. Não é disso que a vida está falando. Olha o alerta que Tiago faz. Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Você só tem essa fé especulativa? Deus existe, até os demônios, sabe? Sabe por quê, meus irmãos? O ateísmo é tão ilógico, porque até a serpente no Éden, quando chegou para Eva, ela falou que Deus não existia? Não, ela só falou assim que não foi isso que ele falou. Não tem como negar, está dentro da consciência de todos nós. As pessoas tentam negar que Deus não existe. Ela só falou, tudo bem que Deus falou, mas não foi isso. Então, não é esse tipo de fé. Eu queria trazer essa definição de Sproul, que ele trabalha essa questão, é muito impactante esse pensamento de Sproul em cima de Tiago 2,19. Ele diz assim, a fé inclui crer que Deus existe, embora esse tipo de fé não seja particularmente digno de aplausos. Tiago escreve, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui podemos ver sarcasmo nas palavras de Tiago. Crer na existência de Deus simplesmente nos qualifica a sermos demônios. Uma coisa é crer que Deus existe, outra coisa é crer em Deus. Crer em Deus, ou seja, confiar nele e confiar a ele toda a nossa vida é a própria essência da fé cristã. Então, não é só saber de uma verdade, é você crer que aquilo é uma realidade espiritual para você. A fé falsa, para ter uma fé temporária, a fé especulativa, a fé emocional, não precisa nascer de novo, porque isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. A fé falsa é apenas uma expectativa humana de alguma coisa. Ela é totalmente indefesa diante da tentação. E nós vimos que a fé verdadeira, meus irmãos, ela origina-se no próprio Deus, ela é produto da graça de Deus. Em Efésios, Paulo fala isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É algo que Deus nos dá para crer nele mesmo. Senão nós não teríamos nem condições de crer nele. Essa que é a verdade. Então, a fé cristã, ela é uma fé que exige conhecimento da palavra. Não tem como você falar que você tem fé em Jesus, mas você não sabe nada do que aconteceu. Eu tenho fé em Jesus, mas falo que não sei o que Jesus fez, não sei como que eu era, não sei nada. A fé, ela tem um elemento racional. Ela tem um elemento volitivo, que muda a vontade, e também tem um elemento emocional. Ela mexe com as nossas emoções, mas ela passa pela nossa razão. Deus nos dá compreensão de nós cremos. A pessoa fala que tem fé, mas não sabe nada, nem em quem, nem porquê, não tem jeito de ser uma fé bíblica. A fé salvadora é depositada em toda a palavra de Deus, não em partes da palavra de Deus. Se você duvida em partes da palavra de Deus, você duvida dela inteira.
Não tem como fragmentar. Nós podemos ter dificuldades com algumas passagens, pela nossa limitação, mas eu tenho que falar assim, é a tua palavra, Senhor, eu tenho que me curvar diante da tua palavra. Martinho Lutero diz, todos nós temos que ceder, não tem como eu questionar, e é Deus mesmo que produz em si nós. O amparo da fé é a fidelidade de Deus, essa é a genuína fé cristã, ela está enraizada em nosso coração porque Deus nos deu, não é natural em nós. A fé salvadora é um dom de Deus. E Paulo continua falando, a fé que há no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Vê como Paulo vincula isso. Eu falei na última pregação também que o verdadeiro amor a Deus também nos faz amar os irmãos. Não tem como você falar, eu amo a Deus, mas eu não suporto o corpo de Deus, os irmãos, os filhos de Deus, que é a igreja. Nós, como pais, nós gostamos muito que os nossos filhos declarem amor para nós. Você gosta como pai e mãe, você gosta que seu filho fale, eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Mas nós, pais, gostamos demais quando os nossos filhos declaram amor um para o outro também. É ou não é? Quando um filho olha para o outro, eu te amo, você fala, puxa, isso é Deus. Porque declarar amor só ao pai é uma parte da verdade. Quando os nossos filhos se amam, é uma outra graça. E Deus revela, Deus quer que nós declaremos amor a Ele e uns aos outros. Não tem como separar isso. Agora, eu já falei que não é um amor sentimental. Eu vou amar se eu sentir vontade. Eu vou amar os irmãos que são amáveis. Eu vou amar porque nós também não somos amáveis. Se esse for o critério, nós estamos excluídos. Nós toleramos muitas coisas nos irmãos porque eles também precisam tolerar muitas coisas em nós. Nós precisamos perdoar mutuamente. A palavra tem tantas mutualidades cristãs, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, e por aí, e também fala para não devorar uns aos outros, Paulo fala lá em Coríntios. Porque não tem como nós falarmos, senão nós vamos voltar para o exemplo de Caim, que matou o irmão dele, e Deus falou assim, cadê seu irmão? Provavelmente, apenas provavelmente, pode ser que num passado, na infância, eles teriam falado, eu gosto de você. Em algum momento, brincando ali na infância. Mas chegou uma hora que Caim matou o irmão dele. E daí, quando Deus chegou para ele, ele falou assim, eu sou guardador do meu irmão? Não quero saber dele. Então, nós não podemos excluir o amor a Deus do amor. E Paulo fala assim, eu estou ouvindo o testemunho de vocês, que vocês têm fé em Jesus e amor uns pelos outros, meus irmãos. A primeira carta de João fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso, nós já estudamos ela aqui. E esse amor também não é natural em nós, ele é fruto do Espírito. Se você quer desfrutar de um amor fraternal, busque a Deus, se encha de Deus, porque em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito, um deles é o amor. Esse amor que Deus coloca em nosso coração, que foi derramado em nosso coração, e nós conseguimos então aprendermos a nos amar, a nos perdoar, a nos preferir em honra uns dos outros. Jesus deu esse mandamento. Os meus mandamentos não são penosos. Às vezes você fala, é muito difícil amar os irmãos, mas pensa como é difícil para eles te amarem também. E é só em Deus que nós podemos fazer isso, meus irmãos. Não tente criar técnicas, não tente ser artificial, não tente ser falso. É só em Cristo que nós podemos fazer isso. Pode ser que você não sinta a vontade, mas é um mandamento de Deus. Você tem que falar, Senhor, coloque no meu coração esse desejo de obedecer a tua palavra, nesse aspecto também. E depois Paulo fala um exemplo agora a ser seguido. Verso 16. Paulo falando, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo expressa sua gratidão a Deus pelo testemunho dos irmãos de Éfeso, orando por eles. Orando por eles. Qual foi a primeira coisa em Atos 9:11 que Paulo, quando Deus fala para Ananias ir lá, na conversão de Paulo, fala assim, vai lá na rua direita, tá na casa que Saulo está orando. O primeiro sinal da conversão de Paulo foi oração. E essa era a vida dele. Se nós pegarmos outras passagens aqui, nós vamos ver como Paulo tinha costume de orar pelas outras pessoas. Ele não ficava só pedindo oração para ele. Ele não ficava só, mas ninguém ora por mim, então vamos fazer uma troca. Você ora por mim, eu oro por você. Paulo queria orar, ele amava as pessoas, ele orava, porque estava no coração dele. E Paulo fala assim, não cesso de orar por vós. Meus irmãos, essa palavra, não cesso,
nós oramos uns pelos outros, mas nós oramos de vez em quando. Nós começamos bem, depois paramos. Paulo está falando assim, eu não interrompo a minha vida de oração por vocês. Eu não oro só de vez em quando. Eu tenho procurado orar sempre pela vida de vocês, porque eu sei que vocês dependem de Deus na vida de vocês. Não cesso de orar. Uma gratidão que leva à ação. Colossenses 1,9. Paulo também fala dessa expressão. Colossenses 1,9, eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Em Romanos 1,9, se você quiser anotar, ou depois de ficar gravado, vocês vão ver. Romanos 1,9 tem essa expressão, Paulo orando pelos outros. Filipenses 1,4, Paulo fala isso. 1 Tessalonicenses 1,2, 2 Tessalonicenses 1,11 e Filemão 4 tem essas expressões. Estou orando por vocês, orando por vós. Porque isso mexe conosco. Muitas vezes nós falamos, nós somos gratos pela vida dos irmãos, mas nós não terminamos essa gratidão em oração. Ficamos apenas admirados, mas Paulo quer nos levar à oração, porque a oração, meus irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. Não fique só contente. Ore a Deus pela vida dos outros. Coloque a vida dessas pessoas diante de Deus. Não fique só, que bom que os irmãos estão bem, que bom. Senhor, graça, porque isso é graça de Deus. E nós somos fugitivos da oração. A maioria de nós tem muita luta com a oração. De uma oração incessante, daquela oração sem cessar. Nós temos dificuldades. Mas Paulo fala isso, pela graça de Deus. Mas é interessante que você fala assim, mas por que Paulo estava orando se ele acabou de dar testemunho positivo dos irmãos? Eles não precisavam de oração. Paulo fala assim, eu estou ouvindo de vocês de uma fé viva em Jesus e que vocês estão amando uns aos outros. E então eu não paro de orar por vocês. Que o nosso conceito de oração é só por quando alguém está ruim. Quase que é um disque emergência. Oração é também para que eles continuem naquela caminhada, porque se eles estão firmes, é graça de Deus. E para continuar, eles precisam da mesma graça. Você já orou por alguém que você falou assim, eu não estou conseguindo ver nenhum problema na vida desse irmão, mas eu vou orar por ele para que ele continue dando bom testemunho? Paulo está fazendo isso. Nós não podemos pensar que a oração é só para tirar alguém do buraco. É para a pessoa continuar a não cair, às vezes, no buraco. Porque se nós não orarmos uns pelos outros, meus irmãos, em toda e qualquer situação, nós vamos cair. Então, Paulo acaba de dar um testemunho positivo e fala assim, eu vou continuar orando por vocês, porque vocês precisam da oração. Para que também aqueles irmãos não falassem, então nós não precisamos mais da oração. Não, nós precisamos. O dia que nós negligenciarmos a necessidade de alguém orar por nós, ou de nós orarmos por alguém, nós estamos correndo muito perigo da prepotência. Eu não preciso. Como eu falei, como a gente despreza a vida da igreja, eu estou desprezando o corpo de Cristo. Eu não preciso da igreja, eu posso me virar sozinho em casa, eu posso acessar o YouTube, ouvir uma pregação, ler um livro, mas Deus instituiu a vida da igreja para nós, e Deus instituiu a oração. Então, lembre-se disso, orar uns pelos outros. Paulo dá esse testemunho. E agora, o conteúdo da oração. Vamos ver o que Paulo ora. Será que Paulo ora por esses irmãos para que eles prosperem financeiramente? Será que Paulo vai pedir para que tudo dê certo na vida deles? Será que Paulo vai pedir para que nada aconteça de ruim na vida deles? Será que Paulo vai orar para eles determinando bênção na vida deles? Confissão positiva, eu decreto. Que conteúdo é essa oração de Paulo? Verso 17, meus irmãos, diz assim, verso 16 termina, não cesso de orar por vós, fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo ora então para Deus, que é Senhor de Jesus Cristo, o Pai da glória, ou seja, o Pai glorioso. Paulo tem em mente esse Deus que fez tudo isso que ele já começou no capítulo 1, é um Pai da glória, ou seja, uma expressão, um Pai glorioso, para que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento dele. E eu quero ler um texto paralelo que está lá em Colossenses também, capítulo 1, uma outra oração, Colossenses capítulo 1, versos de 9 a 12. Os irmãos podem acompanhar. Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim, por essa razão também nós, desde o dia que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim, ou seja, com o propósito de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que oração, meus irmãos. Olha aí uma oração para você fazer em favor das pessoas. Então é proibido pedir alguma coisa material para Deus? Não estou falando isso. Mas de todas as orações que você e eu fazemos, quantas estão ligadas a coisas espirituais e quantas a coisas apenas materiais? Essa que é a balança que nós temos que ver. Quanto que você pediu para a sua vida uma compreensão maior de Cristo, um desejo maior de servir a Cristo, um coração que ama mais, uma fé mais fortalecida, um desejo de... E quantas vezes você e eu pedimos, Senhor, abençoa, meu carro quebrou, abençoa a viagem que eu vou fazer. Isso é lícito, se não é contrário para a palavra, é lícito. Mas nós precisamos incluir mais essas orações para a nossa vida espiritual e para a vida de outros irmãos também. Então, Paulo aqui está falando que Paulo, mesmo tendo plena certeza que eles eram cristãos, que tinham o Espírito Santo, Paulo ora o quê? Para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está pedindo que eles deveriam prosseguir no conhecimento. Osés 6,3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A vida cristã não é estática. Não se contente com o tanto que você já caminhou. Não se contente, nem eu me contente, com o tanto que nós já caminhamos com Deus, que é muito pouco, perto do que nós deveríamos estar. Essa que é a realidade. E Calvino traz o pensamento seguinte, ele fala assim, eles deveriam saber que teriam que prosseguir. E ele traz uma advertência muito forte para nós, meus irmãos. Ele diz assim, pois nada é mais arriscado do que se fartar daquela medida de bênçãos espirituais que já foram obtidas. Portanto, por mais que sejam nossas obtenções que Deus nos deu, serão sempre acompanhadas dos desejos de algo mais elevado. Ou seja, ore sempre por avançar mais no conhecimento e no relacionamento com Deus. O dia que você e eu nos fartarmos do tanto que nós já caminhamos, já está bom. Isso é muito perigoso. A vida cristã ela não é estática. Eu já atingi uma nota, já atingi aqui, vou passar de ano, não preciso mais estudar. A vida cristã é um caminho vivo. Nós temos que cada vez cavar mais fundo na palavra de Deus para crescer em relacionamento com o Senhor. Nunca devemos nos contentar. Já está bom. Já está bom. Já sei. Já fui salvo, já estou batizado, já. Nós devemos sempre, porque o Espírito Santo motiva isso em nós. O Espírito Santo é que nos dá conhecimento. Por isso que Paulo diz, para que o Espírito de sabedoria, e esse Espírito aqui, algumas versões está em letra minúscula, mas ele é referente ao Espírito Santo. Por quê? Porque fala de sabedoria, que é só o Espírito Santo que dá. Ele fala de revelação da palavra de Deus, que quem que revela a palavra de Deus para nós? É o Espírito Santo. Revelação, somente o Espírito. Sabedoria, é só o Espírito Santo. O Espírito da verdade é só o Espírito Santo. Não é um outro Espírito ou a nossa ação. É o Espírito Santo de Deus que faz produzir essas verdades em nós. Então, a obra iniciada no coração deve ser conduzida a sempre avançar mais. Sempre mais. Eu acho interessante, meus irmãos, porque você vê no mundo secular, as pessoas querem cada vez mais aprofundar na vida profissional. O cara está fazendo curso, ele fez curso, ele renova o curso, ele faz outro curso, é curso disso, curso daquilo, curso de venda, curso de falar em público, curso de tudo. Chega na igreja, eu já sei ali, uma coisa já está bom, eu já vou na escola ali. Me pediram para ler esse livro, nossa, eu não aguento. Sempre é pouco. Sempre as coisas do mundo é pouco, você quer mais. Sempre as coisas de Deus já é muito, você quer menos. Essa que é... Nós temos que colocar isso diante do Senhor. Falar, Senhor, por que eu não tenho fome do Senhor? Coloque esse desejo em mim. Vai ler o Salmo 119, meus irmãos, e vê o salmista fala, Senhor, eu quero mais. Eu preciso de mais. Você não vê nenhum homem de Deus que caminhou com Cristo e falou assim, já está bom. Ele sempre tinha um desejo. Falou, Senhor, eu caminhei muito pouco. Eu preciso de mais. Então é isso que Paulo está pedindo, para que o Espírito Santo de sabedoria revele mais Cristo no pleno conhecimento dele mesmo. Cristo é inesgotável, meus irmãos. A palavra de Deus é inesgotável. Você pode ler o mesmo texto todo dia e Deus vai falar com você.
porque ele é um livro vivo. O Espírito Santo inspirou esse texto para nós. E o versos 18 e 19, meus irmãos, continuando, fala: também Paulo orava para que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. Paulo está falando, para que os seus olhos sejam iluminados. Salmo 119, verso 18, o salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mesmo nós que somos cristãos, que pela graça somos alcançados, nós precisamos orar: Senhor, desvenda cada vez mais os meus olhos, me dê compreensão. Não chegue na Bíblia sem oração. Não chegue de peito aberto. Me dá aqui que eu entendo, eu já sou crente. Sempre ore: Senhor, me revele Cristo para mim, me dê compreensão, senão nós ficamos muito rasos. E corremos o risco de interpretações erradas. Então nós precisamos orar, como Paulo orou: iluminados os olhos do vosso coração, porque o coração é a sede dos afetos, das afeições. É onde Deus trabalha ali todo o nosso ser. Não é apenas iluminar a nossa mente para eu saber mais, para eu ter mais conhecimento intelectual da Bíblia e conseguir ensinar mais e conseguir ganhar uma discussão na internet. Não é isso, meus irmãos. Fala do coração, que é a sede das emoções, para que Deus ganhe todo o meu ser, para que eu ame mais a Cristo. E claro, eu vou conhecer mais intelectualmente também, mas a questão é, quando só está aqui, pode não estar aqui. Quando está aqui, também está aqui. Porque quando a Bíblia ganha o nosso coração, nosso afeto, ele foi por causa da palavra, foi por causa do conteúdo. Então nós somos transformados à semelhança disso. É isso que Paulo está falando. E essa herança, Paulo está falando: qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Verso 19, a qual, olha quantas expressões grandiosas Paulo usa. A qual verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo, então, aqui está falando, essa herança não é de um crente individual apenas. Essa herança fala da igreja, porque Efésios é uma carta que fala da igreja. E igreja não é uma pessoa. Nós, como igreja, somos receptores dessas verdades. Eu não posso pensar somente em mim. Eu tenho que pensar em mim inserido num corpo, que é o corpo de Cristo. Porque Paulo fala aqui no verso 19, nós os que cremos. Essa expressão é muito importante. Essas bênçãos de Deus, essas expressões não são para todas as pessoas, meus irmãos. Paulo está falando para nós os que cremos. Nós que pela graça compreendemos o Evangelho e fomos alcançados, nós compreendemos isso. Nós vamos ter uma mente iluminada. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que vai fazer isso em nós. Então essa expressão do verso 19 é determinante também. Então Paulo segue no verso 20. Ele termina: segundo a eficácia da força do seu poder, e agora ele vai dar um exemplo máximo do poder. Ele fala assim no verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo estimula a contemplarmos o poder de Deus em Cristo de forma perfeita ali. O poder de Deus em Cristo está revelado já de forma perfeita. Porque Cristo ressuscitou e está sentado à destra do Pai, já venceu a morte, isso já foi feito de forma perfeita. E Paulo está falando, olhe para o poder de Deus, aonde? Em Cristo. Como ele venceu a morte, como ele ressuscitou, como hoje ele tem o governo do universo e da igreja. De forma perfeita nós podemos olhar em Cristo. Mas o fato de Cristo ter vencido a morte, se nós cremos nele, nós também podemos celebrar isso, porque nós estávamos incluídos naquela morte. Então não é eu ficar contemplando a morte de Cristo como se aquilo não tivesse nenhuma influência na minha vida. Mas a morte de Cristo foi a nossa morte, foi a morte substitutiva no meu e no seu lugar, no lugar da igreja. Então Paulo continua falando, porque essa verdade diz o seguinte, o slide 3. Eu queria trazer essa definição, porque é importante nós sabermos essa definição do poder em Jesus Cristo. Calvino diz assim, ainda, falando de nós, ainda estamos sob o poder da morte, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos pelo poder celestial tem o domínio da vida. Digladiamos sob a servidão do pecado e cercados por infindáveis misérias,
empreendemos uma intensa batalha, mas aquele que se encontra à mão direita do Pai é detentor do mais elevado governo no céu e na terra, e gloriosamente triunfa sobre os inimigos que ele já venceu e subjugou. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós vemos que esse poder está de forma perfeita. Objetivamente, nós também podemos celebrar isso, mas nós ainda lutamos contra o pecado, embora não somos mais escravos do pecado, mas somente na glorificação que estaremos totalmente libertos do pecado. Então, Paulo está falando, olhe para o que Deus fez em Cristo. Exerceu todo o poder dele em Cristo. E falou que Deus está sentado à direita, não está falando de um lugar físico, fala de autoridade. Está falando, Jesus hoje tem toda a autoridade. Isso está falando de Deus deu toda a autoridade do universo e da igreja. Jesus não é só Senhor da igreja, é Senhor do universo, meus irmãos, também. Ele não tem controle só sobre os cristãos, ele governa o mundo. É isso que nós devemos entender. É para o nosso bem que direcionamos para Cristo os nossos pensamentos, para que nele, como um espelho, nós possamos ver os gloriosos tesouros da graça divina. Então, olhe sempre para Cristo. Por isso que o autor de Hebreus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É isso que nós devemos olhar. Paulo, então, quer passar uma segurança aos cristãos de Éfeso. Eles podiam confiar no poder de Deus, porque se você olhar para Cristo, você vai falar assim, o poder de Deus foi perfeito ali. Eu posso confiar nesse Deus. Ele já exerceu de forma perfeita. Talvez se você olhar para a sua vida e eu para a minha, nós ficamos muitas vezes inseguros, por incredulidade nossa, obviamente. Mas quando eu olho para Cristo, pelo poder de Cristo na cruz, porque a cruz, meus irmãos, não foi derrota. Jesus foi derrotado na cruz, ainda bem que ele ressuscitou. A cruz é o poder de Deus, não é a fraqueza de Deus. Tem muita gente que fala, nossa, ainda bem que Jesus ressuscitou, porque mataram ele. A Bíblia diz que ele deu voluntariamente a sua própria vida, ninguém tinha poder de tomá-la. Então a cruz fala de poder, porque se o grão de trigo não morrer, nós não poderíamos ter vida, não poderia germinar, e nós temos vida por causa da morte dele e da ressurreição. Por isso que nós devemos olhar para Cristo. Ele é o exemplo perfeito do poder de Deus. E Paulo continua falando no verso 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Deus está falando, Jesus tem poder acima de todos os nomes. Não tem anjo, não tem principado, não tem potestade, não tem nada acima de Jesus ou que concorre com o poder dele, com a autoridade, com o governo dele. Ele está acima de todas as coisas. Todas as coisas. Então, Paulo está falando, está querendo passar essa segurança para Deus e para nós. E no verso 22, ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Paulo está falando do poder que Deus exerceu em Cristo, de que ele governa todas as coisas. E agora ele está falando no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Deus pôs todas as coisas, subjugou tudo pelo poder de Jesus. Não tem nada, essa ideia de queda de braço, de concorrência, de cabo de guerra, que Jesus... Isso não existe, meus irmãos. Deus já expressou todo o poder dele, esplêndido, na pessoa de Cristo. Por isso que nós devemos olhar sempre para o que Deus fez em Cristo. E Paulo está falando, e ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, como subjugando para ser o cabeça sobre todas as coisas, não é só sobre a igreja, sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Que privilégio, meus irmãos. Nós, como igrejas de Deus, ter Cristo como cabeça desse corpo. Nós não somos um corpo sem cabeça, um corpo desgovernado. Nós temos o Filho de Deus, que foi dado como cabeça da igreja. Por isso que a igreja pode sofrer, e ao longo dos anos sofreu, mas nunca acabou, e nunca vai acabar. Porque Jesus mesmo fala, eu estou edificando a minha igreja. E ele é a cabeça da igreja, e contra ele ninguém pode. John Stott mesmo fala, aquele, pois, a quem Deus deu a igreja para ser a cabeça, já era a cabeça do universo antes. Logo, tanto o universo quanto a igreja têm em Jesus Cristo a mesma cabeça. E ele fala essa questão
do verso 23, que fala qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma verdade que quando eu li, que a primeira vez, eu até comentei com o pastor Marco também, essa semana, a gente pensa nessa verdade quando esse texto diz que a igreja, de certa forma, ela completa Cristo. Mas observe o que eu vou falar, antes de você falar que eu estou falando heresia. Eu vou ler algumas definições aqui e depois eu vou comentar em cima. Matthew Henry mesmo diz assim: o mesmo poder que sustenta o mundo, sustenta a igreja. E Calvino diz o seguinte: aqui temos a mais elevada honra da igreja, falando sobre o verso 23, quando está falando que a igreja também, de certa forma, Cristo que ele é completo em si mesmo, mas como a igreja, ele vai trabalhar essa definição, os irmãos vão entender, com o Espírito Santo atuando em nós. Aqui temos a mais elevada honra da igreja. Até que ele esteja unido a nós, o Filho de Deus se considera, em alguma medida, imperfeito. Se considera. Que gloriosa consolação recebemos ao ouvir que, enquanto ele não nos tiver como um só corpo com ele, não estará completo em todas as suas partes, ou dele deseja ser considerado como um todo perfeito. Por isso, em 1 Coríntios, quando Paulo usa a metáfora do corpo humano, ele inclui sob a singular de Cristo e a igreja. E aí ele fala assim: isso é adicionado para guardar contra a suposição de que existiria em Cristo algum defeito real. Nunca existiu. Caso ele tivesse separado de nós. Seu desejo de ser preenchido e, em alguns aspectos, ser aperfeiçoado em nós, não provém de nenhuma carência ou necessidade, pois tudo quanto é bom em nós, ou qualquer de suas criaturas, é uma dádiva de suas mãos. Matthew Henry diz assim: Jesus Cristo cumpre tudo em todos, ele tira todas as manchas em todos os seus membros, enchendo-os com seu Espírito e com a plenitude de Deus. Por isso lemos que a igreja é a sua plenitude. Porque Cristo, como mediador, não estaria completo se não tivesse uma igreja. Como ele poderia ser rei se não tivesse reino? Para honrar a Cristo como mediador, a igreja é a sua plenitude. E esse texto do slide 4, para mim, é bem esclarecedor do Simon Kistemaker no comentário dele. Ele está falando que ninguém está falando, meus irmãos, que Cristo era insuficiente, que Cristo tinha algum problema, que Cristo precisava ser preenchido. Mas é que na economia de Deus, na visão, a igreja é o plano de Deus. E a igreja está unida a Cristo. É nesse sentido, de que a igreja é completa. Porque a figura da Bíblia é Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Não que Cristo não fosse Deus se não existisse igreja, mas é que ele fez já desta forma. E olha essa definição de Simon Kistemaker. Ele diz assim: isso não subtrai um ápice sequer da majestade absoluta ou autossuficiência de Cristo. Nada. No tocante à sua essência divina, Cristo em sentido algum pode depender, nem é possível ser completado pela igreja. Como esposo, porém, ele é incompleto sem esposa. Como a videira, não se pode pensar nele sem os ramos. Como pastor, não se pode vê-lo sem suas ovelhas. E assim também como a cabeça, ele se encontra sua plena expressão em seu corpo, que é a igreja. Então é dessa forma como Deus trata o pastor e as ovelhas, a cabeça e o corpo. É nesse sentido, o rei e os seus súditos. É nesse sentido que a igreja, então, Deus fez que a igreja completasse essa figura que a Bíblia aponta para nós. Nicodemos também, trazendo um teólogo nosso, do nosso país, ele diz: Cristo se completa na igreja, é a união mística ou espiritual inseparável do crente com Cristo. A igreja é a expressão nesse mundo, ele vive na igreja, ele salva pecadores através da igreja, ele edifica os cristãos pela igreja. Por isso que o compromisso de Deus é com a igreja. Veja o perigo de quando você e eu negligenciamos a vida da igreja. Veja como é irracional a pessoa querer ser crente fora do convívio da igreja. Se Deus mesmo instituiu a igreja para expressar a sua glória, e você fala: não, eu posso ser um crente sozinho. Eu posso ser um ramo desligado da videira. Eu posso ser uma ovelha desgarrada. É isso que as pessoas pensam. Nós precisamos da vida da igreja, porque Deus instituiu, e isso é o melhor para nós. Isso é salvação para nós, está no plano de Deus. Quais as explicações práticas que nós podemos tirar algumas, meus irmãos? Aprendemos, então, que uma fé bíblica, ela é perceptível. Se a sua fé é bíblica no Senhor Jesus, a sua vida vai causar impacto em algumas pessoas.
Não para você, não para as pessoas admirarem você, mas para elas falarem assim, que fé, que Deus é esse que salva essa pessoa, que faz ele ter um comportamento assim, que faz ele ter uma família assim, que faz ele amar outras coisas que eu não amo. Que Deus é esse? As pessoas têm que ver Cristo em nós. Então, como cristãos, importa o que as pessoas pensam de você e de mim? Como cristão, sim. Porque senão você vai e eu vamos viver de qualquer jeito e falar assim, não estou nem ligando o que pensam de mim. Mas como cristãos, eu sou um representante de Cristo. Qual que é o meu testemunho? Qual que é o meu testemunho? Aprendemos também a importância de orar, não somente por quem está afastado de Deus, mas orar para que aqueles continuem caminhando. Se você tem um filho que, pela graça de Deus, está caminhando, continue orando por ele. Se você tem um marido, ou se o marido tem uma esposa, ou parentes que estão firmados em Deus, continue orando por eles, porque é só pela graça que eles vão continuar. Se você e eu não temos, não preciso nem falar, né, meus irmãos? Nós devemos, isso vai nos levar à oração mesmo. Mas não negligencie oração por ninguém. Aprendemos que Paulo era uma pessoa de oração. Aprendemos um exemplo de conteúdo bíblico de oração. E aprendemos que Cristo é a cabeça da igreja e não tem como você e eu queremos fugir desse corpo. Não tenta criar um outro grupo de pessoas para substituir a igreja. O compromisso de Deus é com o corpo dele, que é a igreja. E Deus nos deu o privilégio de vivermos assim. E por fim, eu quero falar talvez para alguém que não é cristão ainda. Tudo isso tem sentido quando Paulo fala nós, os que cremos. Você crê no Evangelho? Você crê em Jesus Cristo? A sua fé é temporal? Ela é histórica? Ela é especulativa? Ela é emocional? Ou ela é uma fé viva em Cristo? Isso se evidencia pela sua compreensão da palavra, pela perseverança que Deus dá em nós, pela nossa santidade, que Deus mesmo que faz isso em nós. Qual é a sua fé? No que você crê? Você pode falar assim, isso eu desfruto disso porque eu estou entre nós os que cremos, quando Paulo fala. Ou você só vem aqui à igreja. Ou você se contenta com, eu já sei, tá bom, eu vou lá domingo, de vez em quando eu vou, de vez em quando eu posto alguma coisa, eu entrego um folheto, eu falo alguma coisa, já tá bom. Mas na profissão, vocês lembram o exemplo que eu citei do Paul Walsh, que ele falou na última pregação que eu citei aqui? Vá e oferece para o seu chefe o que você oferece para Deus. Vamos ver quanto tempo você fica no emprego. Vai e oferece para a sua esposa ou a esposa para o marido o tanto que você oferece para Deus. Vamos ver quanto tempo você fica casado. Vai e oferece para os seus amigos o mesmo que você oferece para Deus. Vamos ver quanto tempo você vai ter os amigos. E ele fala assim, nós dedicamos muito mais da nossa vida para as coisas seculares e o restinho para Deus. E depois nós reclamamos. Por que a minha vida não cresce, Senhor? Por que não há crescimento da minha vida? Então nós devemos clamar por misericórdia. Para que, Senhor, confirma isso em mim, eu quero estar entre os que creio. E se você fala assim, eu não creio, o que eu tenho que fazer para crer? Você tem que clamar a Deus. Você tem que falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Ninguém pode produzir essa fé em você, porque ela é de Deus. Você pode vir à frente, levantar a mão, chorar, pode fazer o que você quiser. Pode ser real, mas pode não ser, pode ser só temporal. Clame em silêncio sozinho, fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida e me dê essa fé. E se o Senhor já me deu, confirma isso, que eu cada vez mais cresça no meu conhecimento, no meu relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, nunca nos contentemos do tanto que nós já caminhamos. Nós temos um caminho maravilhoso por conhecer a palavra de Deus ainda, até que Cristo volte ou até que Ele nos leve. Que Deus nos abençoe.